oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Um grupo de PM se apresenta para retornar às ruas do Espírito Santo. Foi depois de um chamado das autoridades estaduais e federais. Em Vitória, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, conclamou os bons policiais a cumprir o juramento de proteger a sociedade. Ressaltou que as tropas federais vão ficar o tempo que for necessário no estado. Em que a população começa a voltar à normalidade. Hoje foram retomadas as negociações depois do fracasso do acordo anunciado ontem. Outros 3 ministros também viajaram para acompanhar a situação. Além do Procurador-Geral da República. No Rio, pelo segundo dia, houve manifestações pacíficas na frente de batalhões. Que não atrapalharam o policiamento. Veja também, o presidente americano prepara um novo decreto anti-imigração. O saldo de gols nos estaduais. E a alegria dos blocos no carnaval de rua. O Jornal Nacional está começando. Policiais militares do Espírito Santo se apresentaram no fim da tarde para trabalhar depois de um apelo de autoridades estaduais e federais. O ministro da Defesa anunciou que o Exército e a Força Nacional vão permanecer no estado o tempo que for necessário. Logo cedo, o batalhão se reuniu, bateu continência como se fosse sair, mas a cena se repetiu. Um grupo de mulheres na frente do portão e um batalhão inteiro alegando que não tinha como voltar para as ruas. Quero pedir assim, de coração, encarecidamente, que vocês deixem de sair. O governo capixaba diz que o movimento na frente dos quartéis é um teatro e que os policiais usam as mulheres como justificativa para não voltar ao trabalho. Ontem à noite, o governo do estado anunciou que um acordo havia sido firmado. Quem se apresentasse ao serviço até às 7 horas da manhã de hoje ficaria livre dos processos administrativos disciplinares. Um cronograma com as promoções em atraso também seria organizado. E daqui a 4 meses, havendo receita, a negociação salarial poderia recomeçar. O representante das associações dos PMs concordou. Eu acredito que conseguiremos chegar a um bom termo até às 7 horas. Mas, de novo, os policiais deram meia volta e frustraram a expectativa da população de ver os PMs nas ruas. As tropas da Força Tarefa fazem a proteção. E autoridades federais chegaram à Vitória hoje. O ministro da Defesa reforçou que o Espírito Santo terá ajuda enquanto for preciso. Na segunda-feira, Vitória é uma cidade fantasma praticamente e que hoje retoma a normalidade em todos os aspectos. Nós não sairemos daqui enquanto não se resolver esta greve ilegal da Polícia Militar. Nós não vamos sair daqui, tenho certeza disso, antes que a normalidade seja recuperada, e podem ter certeza que nós temos unidades militares e efetivos de prontidão, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, para o necessário esforço. O ministro mandou uma mensagem aos participantes do movimento grevista. O caminho é da negociação. O caminho é de encontrarmos uma saída para essa situação, porque tenho certeza, o outro caminho é um beco sem saída. Então fazemos um apelo aqui, como já disse, aos bons policiais que venham para as ruas, que nós temos condições de garantir e de trabalhar juntos. E peço uma vez mais às esposas, às mães, que não levem, que não conduzam, que não mantenham os seus maridos, os seus companheiros, numa direção que é uma direção contrária à legalidade, à lei, à ordem, ao juramento que eles fizeram, à farda que vestem, que é de defender a sociedade aqui no Espírito Santo e, em particular, em Grande Vitória. Depois de uma reunião no Palácio Anchieta entre ministros, Procuradoria da República e o governo capixaba, o recado para os policiais que insistem em desobedecer a ordem de voltar para as ruas foi claro. Aqueles que, porventura, imaginam que terão qualquer tipo de iniciativa na linha de anistia do Congresso Nacional, de obter anistia para os amotinados, eu quero deixar claro que não terá a menor possibilidade de apoio da base política do presidente Michel Temer. A intransigência não é nossa, a falta de diálogo não é nossa. Nós estamos do lado da sociedade e principalmente
A grande vítima desse movimento, que é caracteristicamente inconstitucional e ilegal, não concebemos em que, por questões da sua luta, né, por melhorias dos seus salários, façam com que a sociedade seja vitimada com mortes, com saques, com roubos. E olha só o que aconteceu. A mensagem das autoridades surtiu efeito. O Comando Geral fez uma nova convocação e os policiais militares começaram a aparecer nesta praça em Vitória. Recomeçou o trabalho. Essa determinação eu não tenho essa ordem da polícia inteira voltar para as ruas ainda. Eu não recebi essa determinação. A determinação que eu recebi, eu estou aqui no momento. Em outros pontos da cidade, a tropa compareceu em maior número, pronta para voltar ao trabalho, para a tranquilidade dos capixabas. Eu espero que as coisas se normalizem e o capixaba volte a sorrir, a andar pelas ruas, né? A senhora já está sorrindo. Lógico, tem que sorrir, né? Neste sábado, antes mesmo de saber que um grupo de policiais voltava às ruas, moradores de Vitória tentavam retomar a rotina. A cidade abriu os olhos e correu para a janela. Será que eles vão voltar? Era grande a expectativa dos capixabas pelo retorno da polícia. O comando deu ordem e deu hora. Patrulhas na rua às 7. Mas deu 10 e nada. E como nada aconteceu, o seu Célio ficou como estava, sentado. A paralisação continua. Mas mesmo com um certo receio, a população já tinha começado a botar os pés na rua. E hoje manteve o passo. No comércio, muitas lojas continuam fechadas. Algumas ainda se recuperam de saques e roubos. Ontem o Gustavo jogou na rede a ideia. A loja que está bem, ajuda a loja que não está. A gente criou uma rede de empresas para que essas empresas ofereçam produtos a preço de custo a todos os lojistas que sofreram saques, arrombamentos durante essa semana, durante esse período caótico do Estado. A Eliane, que tem uma loja de móveis, entrou na campanha hoje. Estamos todos nós fragilizados, estamos assustados, mas confiando de que a partir de agora nós vamos nos unir e vamos conseguir reerguer nosso Estado. Os lojistas vão poder voltar a gerar empregos. Apesar do medo, da insegurança, situações como essa que o Espírito Santo está passando trazem à tona sentimentos positivos, como a solidariedade. Os capixabas acabam de descobrir que ela mora em muitos endereços. Esse condomínio, por exemplo. Regina tinha leite e precisava de feijão. Rosana tinha pão, precisava de óleo. E o Ângelo, que não precisava de nada, fez muqueca para o pessoal que ficou de vigília na madrugada. O condomínio organizou uma rede de solidariedade para não deixar faltar nada para ninguém. E as pessoas começaram a se unir, uma procurando ajudar, um outro procurando as redes sociais e informando que estava precisando de alguma coisa, um outro oferecendo carona para ir no supermercado, pessoas emprestando carro, pessoas dando remédio. Foi muito importante porque a gente não podia sair, nós estamos aquartelados nas nossas casas há 5 dias, acabando tudo. São 26 blocos, 5.000 moradores. Tinha gente que nunca tinha nem se dado oi. O prédio percebeu que havia 2 opções: sentir medo separado ou enfrentar o medo. Tinha vizinha que eu nem conhecia, as vizinhas que realmente eu troquei alguma coisa eu não conhecia. Eu precisei da minha vizinha do primeiro andar, a vizinha do quarto precisava ir à minha porta para pegar alguma coisa. E a gente assim, começou a ver que ninguém nem está sozinho e ninguém pode se isolar. E um sentimento assim, de solidariedade mesmo. Mais de 3.000 homens das forças federais reforçam a segurança no Espírito Santo. E isso é mais do que o efetivo normal da Polícia Militar por turno em todo o estado. Hoje, o repórter Roberto Kovalik acompanhou o patrulhamento em Vitória e fez um sobrevoo num dos helicópteros do Exército. Estes militares voam para atender a um pedido de ajuda. O município de Guarapari, na região metropolitana de Vitória, pediu reforço no policiamento depois que a PM não apareceu nas ruas. Lá houve saques no começo da semana. São 3 helicópteros para transportar tropas e vigiar a Grande Vitória. Pela câmera do helicóptero, dá para ver a cidade com pouco movimento, ainda tentando descobrir se é seguro ir para a rua. Para o comandante da operação, Vitória vai voltando ao normal aos poucos. Hoje, um sábado, a gente via um movimento bastante considerável nas ruas, o comércio praticamente todo aberto, pessoas indo para a praia, cidadãos indo ao supermercado, farmácia, tendo sua rotina normal.
um movimento muito próximo do que seria um movimento de sábado. Esse é o helicóptero Esquilo, que é usado na patrulha aérea das ruas de Vitória. Os militares explicam que uma das funções dele é ver sem ser visto. Ou seja, de uma grande altura é capaz de identificar crimes ou situações de perigo e acionar as tropas que estão em solo. O helicóptero passou o dia sobrevoando a cidade e até o fim da tarde não havia flagrado nenhum crime ou cena suspeita. Essa é uma boa notícia para uma cidade com medo depois de 138 mortes violentas em uma semana. Nós agora estamos acompanhando uma patrulha da Força Tarefa pelas ruas de Vitória. Apesar da cidade estar bastante calma nesse sábado, eles nos orientaram a usar colete à prova de balas e capacete, porque sempre pode surgir uma situação de perigo. Esses militares são todos muito experientes. Muitos participaram da Força de Paz no Haiti ou de grandes eventos como Copa, Olimpíada. Portanto, eles sabem como trabalhar nesse tipo de situação, fazendo a segurança da população. Senhores, senhoras, bom dia. Sou o Sargento Fabrício, do Exército Brasileiro. Estamos trabalhando aqui em prol da segurança de todos, ok? São mais de 3.100 soldados das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança. É um número maior do que o de PMs que patrulham o estado diariamente. Hoje, uma das missões deles era garantir o funcionamento do transporte público. Vitória ainda não voltou ao normal, mas ao menos já deu para ir de um lugar para o outro. Se puder ajudar aí, só passar até a tropa nossa, você pode parar, pedir ajuda, a gente está à disposição, tá bem? Vocês puderam ver o repórter Roberto Kovalik, ele acompanhou o dia de trabalho das Forças Armadas, dos soldados das Forças Armadas, e nós vamos ao vivo agora conversar com ele em Vitória. Boa noite para você, Kovalik. As autoridades têm uma ideia exata, Kovalik, de quantos PMs voltaram a trabalhar afinal? Mais ou menos. Boa noite, William, boa noite, Ana, boa noite a todos. Aqui na capital e na região metropolitana, 600 soldados voltaram ao trabalho. Ainda não há um número no interior do estado, mas já se sabe que o policiamento voltou em algumas cidades, pelo menos parcialmente. E agora, nessa noite, está ocorrendo uma operação no quartel de Maruípe, que é o quartel onde fica o comando geral da Polícia Militar. Helicópteros estão pousando dentro do quartel para retirar os soldados. Já que eles alegam que não podem sair porque as mulheres estão no portão, então os helicópteros estão entrando lá, tirando os soldados e levando para a rodoviária para que eles participem do policiamento da capital. Até o momento, 70 soldados já foram retirados. Eu estou aqui na praia de Camburi, a gente pode ver, nesse momento está um pouquinho mais vazio, mas tem muita gente aqui passeando, famílias, crianças, o que demonstra uma certa tranquilidade, uma certa confiança da população de Vitória em voltar para a rua. William. Muito obrigado, Kovalik. Boa noite para você em Vitória.